Ferrari tem vivido um momento especial na temporada 2026, vencendo 2 das últimas 3 grandes corridas, e transformando um carro que parecia decepção no começo do ano, em uma das máquinas mais rápidas do grid, especialmente depois que Lewis Hamilton chegou à equipe e começou a influenciar tudo de forma silenciosa. O que mudou tudo não foi uma peça nova colocada no carro ou um grande upgrade, anunciado com pompa e circunstância em eventos de lançamento. Foi algo mais sutil, quase invisível para quem olha de fora. Uma decisão interna de Hamilton de parar de depender tanto de uma máquina cara de simulação na fábrica de Maranello e começar a confiar mais no próprio feeling, no que as mãos, o corpo e a experiência dele sentiam ao volante a cada curva. Ninguém fez evento de lançamento. Ninguém divulgou slides coloridos com porcentagens bonitas ou gráficos de ganho. Um piloto britânico de 41 anos simplesmente decidiu mudar a forma como preparava os fins de semana, ignorando recomendações automáticas e voltando para algo mais instintivo. E em poucas corridas, a Ferrari voltou a vencer de forma consistente. Mas o mais interessante dessa história toda não é só o sucesso repentino. É o que aconteceu em Silverstone, quando o mesmo instinto que reconstruiu a temporada dele o colocou no lado errado do pódio. E agora todos os olhos se voltam para Spa-Francorchamps, um circuito lendário que parece feito sob medida para testar exatamente essa filosofia de pilotagem e desenvolvimento. Para a torcida brasileira, que acompanha cada detalhe da Fórmula 1 com paixão brasileira, vibra com ultrapassagens arriscadas e entende como o esporte mistura técnica fria com emoção humana quente. Essa saga de Hamilton na Ferrari é daquelas que prendem a atenção do começo ao fim, porque mostra um veterano lutando contra o sistema moderno do esporte, contra algoritmos e simuladores, e ainda conseguindo brilhar e influenciar um time histórico como a escuderia. Para entender o que está acontecendo de verdade dentro da garagem da Ferrari neste momento, é preciso voltar ao início da temporada e às novas regras de 2026. O maior reset técnico que a Fórmula 1 viu em gerações inteiras. Os carros ficaram mais leves, os pneus mudaram de comportamento, os túneis de efeito solo foram alterados de forma profunda. O MGU-H saiu de cena de vez, e a unidade de potência foi dividida quase meio a meio entre o motor de combustão tradicional e o elétrico, com o MGU-K agora capaz de entregar até 350 kW, quase 3 vezes mais potência elétrica do que conseguia produzir no ano anterior. Isso tudo criou um paradoxo complicado e fascinante para os pilotos. A bateria só guarda 4 megajoules de energia por vez, e descarrega muito rápido em acelerações fortes. Os engenheiros criaram softwares sofisticados que decidem curva por curva, setor por setor, quando o carro deve economizar energia para não ficar sem boost depois, e quando deve atacar com tudo. O problema é que se o piloto força mais em uma curva rápida, carrega mais velocidade no meio da volta e toma o risco que a torcida adora ver nas transmissões, o carro pode punir feio no trecho seguinte, porque simplesmente não sobra energia recuperada suficiente para o próximo ataque. Dirigir mais rápido e corajoso pode deixar o piloto mais lento no final da volta. Hamilton viveu esse dilema o ano inteiro, e foi uma experiência dura, quase humilhante em alguns momentos. Em Miami, ele entrou no box depois de uma sessão e se desculpou com os engenheiros, achando que estava lento demais e tinha subestimado o carro. Eles revelaram a verdade nua e crua. Não era culpa dele. O software não estava fazendo o trabalho direito, e custava cerca de 3 décimos por volta. Ele não conseguia sentir, porque o algoritmo não se sente no volante. Não dá para notar no corpo a falta de energia que o código decidiu economizar. Aí veio a grande virada pessoal de Hamilton. Ele decidiu parar de confiar cegamente no simulador de Maranello, aquela máquina multimilionária que modela o carro, a pista, os pneus, os mapas de energia e dita o setup inicial como se fosse a verdade absoluta. Ele voltou a algo antigo na Fórmula 1 moderna, quase extinto em times grandes. Chegar ao circuito com uma ideia clara na cabeça, deixar as mãos guiarem o volante, sentir o carro de verdade e ajustar com base no que ele pedia na prática. O que deveria ter sido um desastre completo para um piloto da idade dele, virou exatamente o oposto. Nas 5 corridas seguintes a essa mudança de abordagem, ele subiu ao pódio 4 vezes, incluindo segundos lugares importantes em Montreal e Mônaco, e a vitória emocionante em Barcelona, onde conquistou a primeira vitória pela Ferrari. Aos 41 anos, em uma temporada que muitos analistas e torcedores já tinham escrito como o começo do fim de carreira, Hamilton reconstruiu tudo ao redor do próprio instinto e da experiência acumulada em mais de 2 décadas do esporte. O carro da Ferrari começou a evoluir exatamente na direção que ele empurrava com força nos briefings e nas conversas internas. Ele falava abertamente sobre mudanças que pedia. O SF26 ficou forte especialmente em médias e altas velocidades. A equipe ajustou a unidade de potência e encontrou ganhos reais no deployment de energia elétrica. A Ferrari subiu para o 2º lugar no campeonato de construtores, com 255 pontos, encostando perigosamente na Mercedes, que lidera com 333. Hamilton chegou ao 3º lugar entre os pilotos, com 147 pontos, mostrando que ainda tem fome de títulos. Enquanto isso, Charles Leclerc, o jovem prodígio da casa, vivia um momento oposto.
quedas em Mônaco, abandono em Miami, problemas de qualificação em Barcelona e retiradas em 2 das 3 corridas antes de Silverstone. A narrativa ao redor dele ficou pesada, com o próprio Monegasco admitindo que o ambiente negativo criado não ajudava em nada ao desempenho. No mesmo box, o veterano de 41 anos reconstruía o time com base no feeling pessoal, e o jovem de 28 anos via o controle escapar das mãos. Silverstone expôs tudo de forma aberta e dramática. Hamilton dominou os treinos de sexta, foi o mais rápido de todos, ignorou a recomendação inicial do simulador e seguiu firme na filosofia que vinha desenvolvendo. Leclerc começou seguindo o simulador à risca e terminou quase 10 segundos atrás do companheiro na corrida. Depois, Leclerc ajustou o ângulo dianteiro, ganhou mais carga na frente, mais estabilidade na entrada de curva e conseguiu a vitória em casa. Hamilton terminou em terceiro, admitindo publicamente que a escolha de setup foi errada e tomada em conjunto com o engenheiro de corrida e o pitwall. Mas na coletiva de imprensa após a corrida, ele disse algo extraordinário e revelador. O simulador indicava outro caminho completamente diferente. Ele e os engenheiros decidiram seguir o instinto, e Leclerc acabou migrando para a mesma direção porque ela estava dando certo. Em outras palavras, sugeriu que a vitória de Leclerc veio do blueprint que ele mesmo criou e defendia. Leclerc discordou na versão dele, dizendo que foi intuição própria, que escolheu adaptar o carro ao seu estilo natural, em vez de copiar completamente. Os dados de telemetria mostram que o traçado e as configurações de Leclerc se aproximaram bastante das de Hamilton ao longo do fim de semana. A Ferrari, o time mais tradicional e glorioso do esporte, agora é guiada em grande parte pelo instinto de um homem só. E esse homem acabou de errar em Silverstone de forma dolorosa. Agora Spa-Francorchamps chega como teste definitivo e mais cruel possível. O circuito de mais de 7 km na Floresta das Ardenas é o mais longo do calendário e, sem dúvida, o mais difícil para gerenciamento de energia em 2026. São 5 zonas de DRS separadas, retas longas e exigentes, curvas de alta velocidade icônicas como El Rouge, Pourron e Blanchimont. Recarregar energia só acontece em frenagens fortes, e Spa tem poucas delas comparado ao tamanho da volta. Se gastar tudo cedo demais, fica sem boost para o final. Se economizar demais, perde tempo precioso no meio do setor. Fernando Alonso resumiu com clareza brutal. Deslize energia cedo e está acabado para o resto da corrida. Um carro de Fórmula 1 de 2026, sem o boost elétrico completo, fica mais lento que um de Fórmula 2 em vários trechos. Max Verstappen já chamou Spa de dolorosa em entrevistas passadas. E a Ferrari traz um pacote aerodinâmico dedicado para a Bélgica, incluindo uma versão revisada do conceito de rotação da asa traseira, remoção de um dispositivo anterior ao DRS e revisão no deployment de energia. Relatos italianos estimam ganho de até 11 km por hora em velocidade máxima em condições ideais, com pequeno ganho de potência extra. É um dos maiores desenvolvimentos aerodinâmicos que a Ferrari trouxe em todo o ano, mirando exatamente a fraqueza que ainda existe contra a Mercedes em reta pura. Mas o upgrade técnico é apenas a distração da história maior. O verdadeiro drama que vai se desenrolar em Spa é o conflito eterno entre instinto humano e software frio. Spa pune de forma impiedosa quem erra o equilíbrio de setup. Muito downforce come velocidade nas retas longas como Camel. Pouco downforce, e o piloto não sobrevive às curvas de alta, como El Rouge ou Blanchimont, sem perder tempo ou arriscar acidente. E o pior é que não dá para sentir com precisão 4 km por hora, perdidos a 330 km por hora de velocidade. Só simulador e software mostram com números frios. É o circuito onde o feeling puro do piloto vale menos e a máquina, os dados e os algoritmos valem mais. Exatamente onde Hamilton precisa provar que seu instinto ainda é o instrumento mais preciso da garagem inteira. A previsão de chuva para sexta e classificação complica tudo ainda mais. Modelos e simulações foram feitos para pista seca ao longo da temporada. Chuva bagunça completamente os cálculos de energia, aderência e estratégia. Quando os dados falham ou mentem, sobra apenas o piloto e sua experiência. Essa é a missão verdadeira e pessoal de Hamilton em Spa. Não só buscar vitória ou pódio, mas provar que, em um esporte cada vez mais dominado por código, algoritmos e simulações, o instinto afiado de um homem de 41 anos ainda pode decidir corridas e influenciar times. Ele passou a temporada inteira brigando publicamente para reduzir o peso excessivo do software nas decisões. Desligou o simulador porque era a única máquina que podia desafiar. Empurrou o desenvolvimento da Ferrari para o lado que ele acreditava, e viu Leclerc seguir o mesmo caminho. Em Silverstone, confiou demais no feeling, e pagou o preço com uma chance de vitória em casa perdida. Em Spa, ele admite que precisa fazer melhor que em Silverstone. Ele sabe que a filosofia tem ponto fraco e caminha para o fim de semana que pode expô-lo de forma brutal ou confirmar que ele ainda acerta mais que as máquinas. A pergunta que fica no ar, e que a torcida brasileira vai debater nas redes e nos grupos de WhatsApp, é se o instinto ainda vence o algoritmo em um esporte tão tecnológico. Silverstone mostrou o limite real dessa abordagem, ou foi só um erro pontual?
Antonelli e Russell lideram o campeonato com vantagem confortável. Ferrari tem momento forte, 2 vitórias recentes e o melhor pacote recente. Mercedes tem superioridade em gerenciamento de energia e velocidade em reta pura. Em Spa, com possibilidade de chuva, mais de 7 km de asfalto exigente, retas intermináveis e curvas que testam coragem. Alguém vai ter que arriscar e adivinhar. Hamilton já decidiu em quem confiar acima de tudo, ele mesmo e sua experiência. A máquina que ele deixou de lado pode dar a resposta definitiva. A torcida brasileira, que ama histórias de superação, de pilotos que desafiam o sistema moderno e de rivalidades épicas, vai acompanhar cada treino livre, cada volta de classificação e cada momento da corrida com o coração na mão. Hamilton aos 41 anos mostrando que experiência, feeling e determinação ainda valem ouro em um grid dominado por jovens e tecnologia. Leclerc tentando equilibrar seu estilo com o que funciona. Verstappen lutando para trazer a Red Bull de volta. Antonelli defendendo a liderança com unhas e dentes. Spa, com sua magia histórica, possibilidade de chuva, retas que exigem potência e curvas que pedem coragem pura, pode entregar o capítulo mais emocionante e decisivo da temporada até agora. O instinto de Hamilton será testado como nunca antes. Se funcionar, a Ferrari e ele consolidam o renascimento de forma definitiva. Se falhar, o software, os dados e os engenheiros mostram que o futuro é deles. O esporte vive esse conflito fascinante e eterno. Homem versus máquina, feeling versus código, veterano teimoso versus novo regulamento impiedoso. E em Spa, tudo isso vai se resolver em voltas longas, corajosas, técnicas e cheias de emoção pura. O Brasil inteiro vai parar para assistir. Porque momentos assim definem carreiras, campeonatos e lendas. Hamilton já escolheu seu caminho. Agora, o asfalto molhado ou seco, as retas intermináveis e as curvas de alta velocidade vão julgar se o instinto dele ainda é suficiente para vencer o futuro que a Fórmula 1 está construindo. A torcida espera, ansiosa, por um fim de semana que pode entrar para a história. A história de Hamilton na Ferrari vai além de resultados. É sobre um piloto que, depois de tudo que conquistou, ainda tem fome de provar que o ser humano pode guiar o esporte mesmo quando os computadores mandam. Em Miami, o software falhou, e ele se desculpou achando culpa própria. Depois parou de seguir o simulador cegamente, e o carro respondeu. Pódios vieram. Vitória em Barcelona emocionou o mundo. Em Silverstone, o instinto falhou em um ajuste e custou caro. Agora Spa, com sua complexidade energética, chuva possível e 7 km de desafio, coloca tudo em xeque. Se Hamilton acertar, prova que o feeling ainda reina. Se errar, o algoritmo vence. A Ferrari navega entre esses dois mundos. Leclerc tenta encontrar equilíbrio. O paddock observa. A torcida brasileira vibra com a narrativa humana por trás dos números. Spa não perdoa erros. Vai ser épico. O fim de semana promete respostas que vão definir o resto da temporada, e talvez a carreira de Hamilton na escuderia. A espera termina logo.